Se qualquer um de nós estivermos com uma raiz de amargura, isso vai ferir a todos. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa que vai sempre chegar de mau humor. Vai estar mais, durante a semana, 7 dias da semana, vai estar 2 dias alegre e o resto dos outros 5 mal-humorado. A gente fica cheio de não me toque. A gente, eu não vou, eu não quero, eu não faço, para mim não dá, não sei o quê, e por aí vai. Sejamos bem-aventurados, que quer dizer muito felizes. Quando o escritor dos Hebreus, como já havia dito, citou a questão da raiz de amargura, lembrando os Hebreus naquela ocasião, sobre Deuteronômio capítulo 29, versículo 18, que dizia: nenhuma raiz que produza esse veneno amargo venha estar em vosso meio, para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, para que vá servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz que dê veneno amargo. Deuteronômio capítulo 29, versículo 18. E o significado dessa raiz de amargura, na verdade, literalmente é sabor amargo. Raiz de amargura é sabor amargo. É uma erva daninha, na verdade. Na questão literal, é uma erva daninha, que se pegasse ela e colocasse num alimento, matava uma família inteira. Olha só. Meu Deus. Uma pessoa colocando um alimento matava uma família inteira, era uma erva daninha. Então Moisés, naquela ocasião, usou esse termo para esclarecer para os hebreus naquela época que eles não deveriam se relacionar com povos estranhos, porque os povos estranhos tinham costumes mundanos e eram idólatras. E uma vez mais, nós estamos trazendo para o dia de hoje, se nós não estivermos atentos e brotar alguma raiz de amargura, não que nós vamos até nos relacionar com pessoas mundanas, mas as coisas mundanas vão começar a retornar a serem faladas, a serem pensadas dentro do coração ou da mente do crente. Infelizmente é uma realidade. Às vezes você depara com crentes que você não sabe se ele ainda é cristão ou se ele já está afastado. Porque o linguajar, não é assim? O linguajar é literalmente o mesmo de antes. Senhor da glória. São gírias, são todas as coisas. Foi a raiz da amargura. E as acusações, começam as acusações contra você, contra a igreja. Não é porque o pastor tal é assim, porque a pastora tal é assim, porque a irmã tal é isso, porque a irmã tal é aquilo. Tem sempre uma desculpa, mas ele nunca para. Quem tem raiz de amargura nunca para se autoavaliar. Essa pessoa vai sempre dizer que ela tem razão em tudo. Não, irmão, eu saí de lá porque aconteceu isso, isso e aquilo, porque fizeram isso comigo, e eu não suportando mais, orei a Deus, e Deus me mandou sair, Deus me mandou fazer isso, Deus me mandou fazer aquilo. Não foi. Foi porque a raiz de amargura brotou, ele ficou com ressentimento, ficou com angústia, nasceu rancor. Lembra de Ana? O problema de Ana, na verdade, não era mais nem porque ela não estava conseguindo ter filho, porque no início ela não reclamava disso. Era porque Penina ficava zombando dela. Era todos os dias: eu tenho filho, você não tem. Você nunca vai poder gerar. Você é um inútil. E aquilo foi gerando uma raiz de amargura dentro dela. Oh, Deus meu. Ela foi ficando amarga. Você pode ver as orações dela, você vai analisar as orações dela, que ela começa a reclamar com Deus. Falar com Deus. Todo dia Penina me atormenta. O problema não era ter um filho, não ter filho. O problema já era a Penina que atormentava ela. Até que um dia, então, ela falou com Deus. Ela foi tão veemente: se tu me der um filho, eu vou entregar para o Senhor. Em outra palavra, desse jeito, ele não vai me negar. E realmente Deus não negou, Deus deu o filho para ela. Mas só que depois ela foi transformada também. Ela foi mudada. Tanto é que o sacerdote, muitos dizem, o sacerdote estava sem visão. O sacerdote, na verdade, estava entendendo, porque raiz de amargura, nenhum de nós consegue detectar um dentro do outro. Só Deus. E muitas vezes nem a pessoa consegue detectar isso. Quando vai acordar, já pode ser tarde. Meu Deus. Mas tem sinais. A raiz de amargura dá sinais. É aquele que reclama muito. É aquele que não pode fazer o que você pede. É aquele que não ajuda. É aquele que quando ajuda ele quer aparecer, ele quer ser divulgado. Nunca mais vou fazer. O pastor me pediu, não vou fazer mais. Por quê? Oxe,
Teve o culto inteiro, terminou a festividade, ela só falou de fulano, de ciclano, de não falou, nem sequer falou no meu nome. E fui eu que dei o som, fui eu que limpei a bateria, fui eu que limpei, varri a igreja, fui eu que raiz de amargura, está amargurado, angustiado, isso só vai destruir a própria vida. E se tem pessoas que não têm uma estrutura espiritual que está ouvindo do lado, também vai cair nessa também. A raiz vai penetrar nessa pessoa. Sabe que você tem razão? Estou contigo, irmão. Irmão, estou contigo, porque pensando bem, a pastora. E o marido dela? Aí daí já vai rolando outras coisas. Prebalabante, já começam a surgir outros assuntos, mas vamos pensar e admitir em primeiro lugar, nós precisamos nos manter unidos. Unidos! Não, irmão, para com não, irmão. Nem com esse assunto, não. Irmão, é de Deus que pediu fulano, porque foi Deus, sabe? Você terá a sua vez. O que você fizer aqui, irmão, ainda que seu nome não seja citado, mas está escrito no livro das obras do Antigo. Está gerando galardão. Nós falamos tanto que nós não trabalhamos com o homem, mas nós reclamamos que o homem não nos elogiou. Falamos tanto, eu não trabalho para homem, eu trabalho para Deus. Mas fica beiçudo e beiçuda porque seu nome não foi citado na festividade, não ganhou o presente no final, né? A lembrancinha, eu não ganhei lembrancinha, não ganhou. Pensando que eu vou, na hora de jogar o joelho lá na consagração, sou eu que vou. Continue, não deixe raiz de amargura brotar. Aleluia, louvado seja o nome precioso de Jesus. Essa palavra enraizar de nós. Aleluia. O versículo, uma análise da expressão do versículo 15. Quando diz, tenha cuidado. Guarde bem isso no seu coração. Esse versículo começa com o chamado à vigilância e cuidado, enfatizando a importância de proteger a própria vida espiritual e a vida espiritual dos demais irmãos também. Em Marcos capítulo 13, versículo 33, tem uma ordem de Jesus, cuja sequência ela precisa, com exatidão, ser observada por cada um de nós. Guarda isso no seu coração. Jesus diz assim, lá em Marcos 13, 33, Jesus diz assim, falou para os discípulos, fala para nós assim, ó, olhai, olha só, está na sequência, há uma ordem aqui, olha a ordem, olhai, vigiai e orai. Olhai, Jesus não poderia falar assim, vai orar? Eles não, olhai, vigiai e orai. Primeiro é orar. Esse olhai, ele está dizendo, esteja atento, observa. Observa o que é bom, o que é ruim. Observa essas palavras. Vê se ela realmente vai te trazer vida ou te caminhar para a morte espiritual. Aleluia. Fulano, vamos lá em casa, fulano, ó, vamos marcar, vamos fazer uma oração lá em casa. Chega lá na oração, chega lá e fala isso, fala aquilo, fala aquilo. Vamos criar um grupo no WhatsApp? Vamos. Mas esse grupo é para edificar? Esse grupo é para ajudar, para cooperar com a obra da igreja? Amém. Se não for, não, irmão, é porque aqui a gente tem um grupo à parte, que aí tem coisa que a gente não pode falar no grupo da igreja, onde está a pastora, onde está o marido do pastor. Mas nós vamos falar aqui, porque aqui, o irmão sabe, nem tudo a gente pode falar. Não pode haver segredo entre uma família. Você, talvez você era igual os 3 irmãos, você era pequeno ou pequeno, que se sua mãe saía para trabalhar, era assim comigo. Minha mãe saía, eu tinha mais 3 irmãos, eu cuidava dos 3 irmãos, eu sempre fui mais velho. Minha mãe saía e falou assim, ó, você cuida dos seus irmãos, bota um para lavar a louça, outro para te ajudar a limpar a casa, aquela coisa do dia, e eu fazia tudo isso. E quando eu chegava, eu quero que você dê conta. Minha mãe saía, tudo que aconteceu eu falava. Meu irmão ganhava para fazer, mano, irmão, você não vai falar do copo que eu quebrei, não. Eu vou sim. Vou, porque aqui não pode ter segredo não. Porque se eu não falar, minha mãe vai ver os cacos de vidro escondidos lá. Aí depois quem vai apanhar sou eu. O mais velho tem a responsabilidade de cuidar, mas também tem a responsabilidade de dar conta. Minha mãe chegava e falava, mãe, fulano quebrou isso, fulano quebrou a vassoura, fulano pulou a janela, foi brincar lá no quintal lá fora, ela mandava. Aí minha mãe, ó, e você bateu? Eu falei, não, mãe, a senhora não mandou, não, você pode dar uma costa. Quando ela falou, agora você vai bater nos seus irmãos, pronto, já foi melhorando, mais e mais. Deus está dizendo nessa manhã para você, exorta o teu irmão a não deixar raiz de amargura brotar no meio do grupo. Grupo jovem, grupo das irmãs, grupo de varões, grupo da cantina. Não deixe. Glória a Deus! Vai contaminar tudo. Aí o que acontece? Não há crescimento, porque a erva daninha, pastor, ela destrói a plantação. É verdade.
A erva daninha é pior do que micróbios. Meu Deus! Tem micróbios que eles cooperam para o crescimento. Até para a bebida, vai ver o iogurte. O iogurte é feito junto com micróbios. Você sente aquele amargo? São micróbios que são deteriorados dentro da máquina. Ele coopera, torna-se uma vitamina. Mas tem na sua grande maioria, se tratando da erva daninha, ela destrói a plantação. Ela acaba com a plantação. Assim é a raiz de amargura. Ela destrói a espiritualidade do crente. Ela acaba com a espiritualidade. Você quer ver o texto quando muitos começam numa bênção, chega em casa, a mulher chega em casa, o marido não é crente, ou vice-versa, tem um filho que não é crente, ou o filho é crente, tem uma mãe que não é crente, ou o pai, quando chega em casa, como no início, na caminhada, sem raiz de amargura, chega em casa só falando coisas boas. Olha, pai, o culto foi uma bênção. Olha o pai, eu não quero saber de culto, cada um tem sua religião, mas ele para para ouvir, né? A pessoa que está lá para para ouvir. Não, aqui hoje a pastora pegou isso, o pastor pegou aquilo, olha, foi uma bênção, teve uma irmã que deu um testemunho, aquilo já vai, sabe, a casa já vai enchendo da presença de Deus. Mas passa um tempo, não estou generalizando, mas infelizmente tem um número muito expressivo de cristãos assim. Mas chega em casa, passou, agora não chega mais contando bênção, contando as coisas boas. Chega em casa, chega emburrado, ou emburrado. Aí, aquele que não é crente está lá dentro da casa, o que houve? Você está vindo da igreja? Pensei que você estava vindo de um carnaval, sei lá, de um boteco, só a sua casa está emburrada, O que houve? Você aborreceu na igreja. Aí a pessoa já está com raiz de amargura, já não tem mais sabedoria nenhuma e fala, hoje é porque aquele obreiro, tem um obreiro lá, sabe que ele mora bem aqui mais para cima, sabe? Aí vai dando até as características. A pessoa que não é crente vai ouvindo isso, vai sendo contaminado, vai sendo já destruído sem antes mesmo conhecer a palavra genuína de Deus. Por causa do mau testemunho, raiz de amargura traz mau testemunho. Deus vivo! Aí a pessoa é mesmo, eu estava até pensando na sua igreja, não vou não. Deus! Agora é assim, a maioria das igrejas está tudo assim, que não sei o quê. E essa pessoa nunca vai se converter. A raiz de amargura, ao invés de fazer com que nós venhamos atrair pessoas para Cristo, faz com que nós venhamos afastar pessoas de Cristo. Mas o Senhor nos chamou para sermos exemplo, para sermos bênção. Louvado seja o nome precioso de Jesus. Então, tenhais cuidado, não estejamos atentos, observar, prestar atenção. Olha o que está escrito em Provérbios, capítulo 4, versículo 25 a 27. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos, não declines nem para a direita e nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ou seja, essa frase, olhe direito os teus olhos, é apenas sobre a visão física, não só sobre a visão física, mas sobre a direção espiritual e a escolha de um caminho reto e justo. Eu escolhi trilhar o caminho reto e justo. Você escolheu trilhar o caminho reto e justo. Lembremos que mesmo sendo filhos de Deus, nós ainda não somos perfeitos. Estamos sujeitos e passivos de errarmos. Porém, se nós tivermos a consciência de sempre nos esforçarmos para fazer as coisas certas, jamais cometeremos erros que venham escandalizar, que venham destruir a unidade da igreja. Responsabilidade espiritual. Porque agora nós não vivemos mais por conta de nós mesmos, primeiramente para Deus e se cada um de vós. O que eu falar de errado, o que eu fizer de errado, isso vai repercutir na sua vida também. Não, irmão, ninguém tem nada a ver com a minha vida, o que eu faço, eu sou responsável. Nós somos agora membros do corpo de Cristo, nós somos irmãos em Cristo e realmente repercute sim. Quando ele diz o vigiar, vem depois do olhar, correto? Aí sim, com muito carinho, simplicidade e humildade, no hebraico é chamar, que significa guardar, ficar acordado. Chamar é ficar acordado, atento.
Ou seja, carrega um significado mais profundo que apenas ficar acordado, implica em estar atento, cuidadoso, proteger alguém ou especialmente a si próprio, no sentido de guardar a vontade de Deus e evitar o pecado. O orar é um ato de conexão com Deus, de um relacionamento íntimo com Deus, de buscar a face de Deus, que também traz transformação e santificação pessoal. E no âmbito interpessoal, se eu orar, você pode ser curado. Se eu tiver um bom relacionamento, se nós convivermos no conjuntivo, no âmbito interpessoal, ninguém vai permanecer doente, tanto fisicamente quanto espiritualmente. Lembra? Atos Apóstolos 2, 43 em diante. Aqueles que tinham as suas propriedades vendiam e ninguém tinha falta de coisa alguma. É verdade. Oravam um pelos outros, e quem estava enfermo eram curados, confessavam-se os seus pecados uns aos outros, e eles eram curados, eles trilhavam o caminho do Senhor, sem nenhum impedimento pessoal, físico, e muito menos espiritual. Veja o que diz em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Porque a graça de Deus, ela não pode ser privada. Ninguém se prive da graça de Deus, fechando o versículo. E a maior definição da graça de Deus, entre misericórdia e a graça, misericórdia e graça. A misericórdia nos livrou de quê? Lamentações 3:22. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, ou duram para sempre. 2 Tessalonicenses 1, capítulo 1, versículo 7 a 9. E a vós que sois atribulados, descanse conosco quando se manifestar o Senhor Jesus, desde que conhecem a Deus, e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais por castigo padecerão a eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui está o ato de misericórdia. Veja o que a graça nos proporcionou, queridos irmãos. Está em Romanos 3, 23, 26, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados grandemente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, tal qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração de sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo, o Senhor. Significando dizer que a misericórdia, essa é a grande definição. Nós sabemos que a definição da graça é o favor imerecido, mas eu vou mais profundo nessa definição. Graça e misericórdia. A misericórdia, ela veio para nos livrar daquilo que nós tínhamos direito. Como eu li o versículo, qual era o direito que nós tínhamos? De sermos lançados por condenação eterna no lago de fogo, naquele grande dia. E a graça ela veio para nos tornar, nos fazer ter direito do que nós não tínhamos direito. A misericórdia nos livrou de sermos lançados por direito no fogo eterno. E a graça veio para nos fazer ter direito a algo que nós não tínhamos, ou seja, a vida eterna. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. E vós sois salvos pela graça, pela fé em Cristo Jesus. Então que nenhuma raiz de amargura venha brotar nos nossos corações. Glória a Deus. A amargura pode se manifestar de várias formas, irmãos, como ressentimento, que é dificuldade de perdoar, como já expliquei aqui, rejeição, o sentimento de não ser aceito ou amado, levando ao isolamento e à amargura. Então nunca ache que você não está sendo aceito ou amado. Não existe pessoas assim, infelizmente. Eu estou nessa igreja, mas parece que ninguém me aceita. Parece que, estão desfazendo de mim. Nunca pense dessa forma ou dessa maneira. Não, de forma alguma.
É a raiz de amargura que tenta realmente trazer essa linha de raciocínio. Ela faz nascer esse tipo de sentimento. Inveja, a raiz de amargura também ela se manifesta com a inveja. Meu Deus! Desejo de ter o que os outros têm, gerando ressentimento e frustração, porque não consegue obter. Por quê? Porque o que Deus tem para mim não tem para você, o que Deus tem para você não tem para mim. Mas ambos, nós dois, todos nós, somos mais do que vencedores por aqueles que nos amam primeiro. Entenda isto. Deus tem um projeto na vida de cada um, e esse projeto, você só vai ser bem sucedido nesse projeto se nos mantermos unidos para a glória de Deus. Porque quando Deus olha para nós, Ele não faz acepção de pessoas, não vê maior nem menor, Ele nos vê por igual. Ela se manifesta também em meio de amargura, sentimento de tristeza, desilusão e falta de esperança, que pode levar a uma visão negativa da vida. Meu Deus! Ressentimentos, dores, mágoas. Quer ver uma coisa para a gente ser bem enfático e até tonante nisso? É quando há perda de um ente querido. Perda de um ente querido. Olha o que a raiz de amargura produz: desesperança. Crente, falando de crente em Jesus, quem está começando agora vai ter esse sentimento, mas não é raiz de amargura, porque ele ainda não tem maturidade cristã. Mas crente, nós, na hora da perda de uma pessoa, principalmente quando passa, que vai com o Senhor, aí está lá no túmulo, eu não aceito Jesus ter levado a minha mãe, levado meu pai, você já disse que eu não aceito, Deus vai ter que falar comigo, por que Ele fez isso? Ei, isso é a raiz de amargura, gerou um sentimento de desesperança. Em Tessalonicenses, Deus usa Paulo poderosamente e diz: ei, porque não seja ignorante, ou seja, a palavra ignorante, a gente sabe o que significa dizer, não seja como uma pessoa que desconhece a verdade divina, a esperança que Deus tem gerado em vossos corações. Não sabeis vós que esses que Deus tem levado um dia vos vai trazer de volta? E vós estarão com eles, subirão ao som da trombeta, da voz de arcanjo, porque tu estás lamentando diante de uma sepultura. Ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, cante hinos em adoração ao meu nome, porque eis aí só o corpo, mas ele ou ela já está comigo aqui na glória debaixo do meu trono. Entendamos isso. A raiz de amargura gera isso, desesperança. Quem tem esperança na hora do sepultamento consola quem não tem. Nós somos chamados para consolar pessoas. Pode ver que no final desse contexto, em Tessalonicenses, Paulo fez dizendo assim: porquanto consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aleluia! Então o crente que não tem raiz de amargura, ele chega para a pessoa e diz: calma, Jesus te ama, Deus sabe o que faz, Deus está no controle. Depois, não sei o que, você já vai abraçando, vai orando, vai falando do amor de Deus, começa a clamar pelo Espírito Santo, começa o Espírito Santo, conforta esse coração, consola aqui, o Espírito Santo aí vai para de chorar aqui. E não é só quem é crente que está com raiz de amargura, não. Pessoas incrédulas param de chorar também. Digo isso com propriedade nessa situação. Está aqui minha esposa como testemunha. Quantos vários sepultamentos que eu já fiz, cerimônia de sepultamento, e de a sua grande maioria, todas pessoas incrédulas, e a gente começar a orar e falar do amor de Deus. Tinha um querendo pular da sepultura, tinha outro gritando, dizendo que eu vou fazer, eu vou me vingar, que não sei o que. Você não vai se vingar de ninguém, nós vamos orar, é a obra de Deus, o Espírito de Deus está aqui. O Espírito Santo começou a trabalhar naquele sepultamento ali. Daqui a pouco tinha só solução, enxugando as lágrimas, conversando, daqui a pouco pedindo oração. E no final eu falei: quem reconhece Jesus como Senhor e Salvador, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 15. Várias pessoas aceitando a Cristo, porque o crente não pode ter ressentimento, raiz de amargura no seu coração. Tem que levantar as mãos e dizer: ser cristão é ser a pessoa mais feliz do universo. Oh, Espírito de Deus. Eu vou terminar, irmãos, o horário já foi. Meu Deus! Como evitar a raiz de amargura? Perdoando. Porque a raiz de amargura, 95% que ela produz é
a falta de liberar perdão. Perdão é fundamental para lidar com as ofensas. Lembra do início da sua caminhada? Te ofendiam, te chamavam disso e aquilo, você fazia? Glória a Deus, aleluia. Isso é porque eu estou cheio de Deus, estou cheio de Deus, aleluia. O tempo passou, agora bastou dizer assim, não é ela não, tá? São 3 exemplos. E sabe que eu não gostei do seu sobrinho? Não gostei desse que olha. Pronto, já estava voado. O que houve, irmão? Ah, irmão olhou para mim e falou que não gostou do meu relógio, comprei com tanto carinho, nem sabe quanto que foi que está falando, e não sei o que, ele está metendo na minha vida. Irmão, esquece isso, glorifica o nome de Jesus. O Espírito Santo olha para você, ele está dentro de você, ele habita em você, e ele diz para você, mulher, como você é preciosa. Glória a Deus! Fica esperando um ser humano ficar falando, não sei o teu esposo, como eu falo para ela, minha esposa. Mas fica esperando o outro, que a pessoa chega para você. Você está maravilhoso, você está isso, você está aquilo. Gostei do seu terno, irmão. Você está bonito, jovem. Não sei o que. Não fica esperando, não. Espera em Deus. Você vai estar andando e Deus vai estar dizendo para você assim, olha, não é a sua roupa, não são os seus sapatos, não são os seus cabelos, não são o relógio, não é nada que você está usando, não. É a essência que eu te coloquei dentro de você e você está conservando. Você está conservando a minha essência para que a raiz de amargura não venha brotar no teu coração. Conserve a essência de Deus na sua vida. Bata no peito e diga, eu sei em quem eu tenho crido. Ele é o amor da minha vida. Com ele eu vou seguindo, triunfando, marchando. E nenhuma raiz de amargura vai brotar dentro de mim. Vamos evitar a raiz de amargura, buscar a reconciliação, confiar em Deus, cultivar o amor e a gratidão, aleluia. Buscar a santificação e a paz com todos. Aleluia. Precisamos nos esforçar e convivermos bem uns com os outros, queridos e amados irmãos. Meu Deus! Tem que quer fazer de tudo para que venhamos ficar amargurados, mas nós vamos resistir a ele. Aleluia! Que é o diabo. Tiago 4, 7, 8. Como evitar a amargura? Sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. E nenhum de nós, irmãos, vamos dever nada a ninguém. Aleluia! Não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Por exemplo, você muda lá, eu falei para minha irmã e minha esposa, disse assim, eu só quero te dever o amor. E nos dois aspectos, o amor em Cristo e o amor HD. O amor filantrópico, aleluia. Diga graças a Deus. Cada fala para a sua esposa também, se ela não está aí, tá bom? Tiago 4, 7, 8 ali. Olha o que diz. Romanos 13, 8. Terminando, hein? A ninguém levais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos amei uns aos outros. Porque quem ama os outros, cumpriu a lei. É uma lei. Amar é lei. E quem descumpre a lei é criminoso. É. E não tem crime pior que o crime espiritual. Meu Deus. Porque o crime humano, não estou fazendo apologia a isso não, mas ele tem algumas sentenças. Pode ficar 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos. Um dia sai. Mas o crime espiritual é condenação eterna. Meu Deus! Irmãos, eu canto, prego, a gente louva, toca instrumentos, evangeliza, faz de tudo. Não, cara, nós vamos ter de exemplo. Aí o povo vai passando, vai entrando assim na porta, na entrada da porta estreita, o anjo vai com o caderno lá, com a prancheta, vem falando, pensa falando, irmão, você falando, ó, te prepara, o seu nome até aqui é esse. Qual o seu nome?
Hoje a graça é Carla, seu nome é Carla da Silva, né? Carla Messias, meu Deus, Messias, enviada de Deus. Carla Messias. Só que a partir dessa porta para dentro, você vai receber um novo nome, tá? Em uma pedra. Está preparada? Tá falando. Eu não deixei a amargura entrar no meu coração para isso, para chegar aqui. Ô, glória. Agora imagina um outro, chegar na porta, não vai ser assim, tá, irmão? Só não entender. Chegar na porta, o outro pastor. Você não. Mas por quê? O que eu fiz? Eu fiz tudo direitinho. Oh, Deus. Você desobedeceu a maior lei que foi implantada por Deus. E ele mesmo foi um exemplo. Mas que lei foi essa, anjo? A lei do amor. Meu Deus. Oh, Jesus. Você fazia tudo direitinho, ou seja, você era um ritualista. Mas era um brigão terrível. Meu Deus. Soberano. A brigona. Tudo seu era risca-fogo. Não, eu sou crente, mas Olha aí, Jeová. só eu não admito. Vira até poliglota. Isto eu não admito. Meu Deus. Misericórdia. Jesus admitiu ser esbofeteado, preso, foi cuspido no rosto. Meu Deus, aleluia. Jesus levou socos no rosto, no rosto, na boca do estômago. Jesus caía no chão e chutavam ele, levantaram ele, Jesus de novo, levantavam, botavam de pé, jogavam ele na parede, despiram Jesus, deixaram Jesus nu. Jesus ficou nu. Pode ler isso na Bíblia, quase ninguém fala. As pessoas olha para Jesus e fala, Jesus, não, Jesus é assim. Irmãos, quem pegou Jesus foi quem não acreditava nele. Quem não acredita vai fazer as barbárias. Deixar ele nu. Ferido o que está escrito num dos mandamentos. Dos preceitos de Deus. Não verá nudez da sua mãe, o pai não vai verá nudez do filho não verá nudez da irmã, a irmã não verá nudez do primo, do tio, porque do padrasto, porque é o teu padrasto. E quando ele fala, não verá nudez. E pegaram Jesus e pegaram justamente nessa parte aí, deixaram ele nu, botaram a nudez dele se expor. Só que tem uma coisa, não foi ele que ficou nu, o colocaram nu. Aleluia. E coitado desses, por toda a eternidade que o fizeram. Mesma coisa no pecado, ele foi tentado em tudo, mas em nada ele picou. Glória! Santo é o Senhor que nós servimos, aleluia. Pode cobrar, você me deve o amor, tá? Não adianta fazer biquinho, não. Eu estou pegando a palavra, é verdade, é verdade. A começar por mim, eu devo amor aos irmãos. Devo amor ao meu vizinho, a todo. Não, mas meu vizinho, você não sabe a luta que eu passo com o meu vizinho. Bota macumba na minha porta. Você deve amor para ele. Soberano. Deve amor para ela. Irmão, filho dele é atribulado, está com a pedra na minha casa, já quebrou minha janela. Você deve amor para ele. Aleluia. Vamos cuidar bem do nosso coração. Não vamos deixar brotar nenhuma raiz de amargura. Olha o que diz, está fechando. Provérbios 4, 23, você conhece. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Aleluia. Traz isso por físico para a área da medicina. É a horta. E Salomão nem sabia o que era medicina, hein? Olha a sabedoria que Deus deu para esse homem. Ele não conhecia nada, não havia medicina. Ele está falando, se referindo à horta, a principal, que vai e traz o sangue para o coração. Tem outras frutos vasos sanguíneos que distribui para o corpo. Parte no coração, o coração purifica o sangue e distribui novamente. O sangue vai e volta, o coração vai bombardeando, né? E vai purificando o sangue. Mas se tiver impureza, que vem pelas vasos sanguíneos que parecem raízes, são igual raízes, né? Em todo o nosso corpo. Se tiver amargura, se tiver ressentimento, se tiver rancor, se tiver ódio, se tiver inveja, se tiver ciúme, se tiver orgulho, meu Deus. Se tiver tudo isso, o coração vai bombardear, mas vai começar, desacelerar, porque ele não aguenta receber essas impurezas. Então eu preciso guardar o meu coração.
E no original, o coração fala sobre a mente. Se a gente for olhar em 1 Coríntios, entre 6 há uma promessa, entre se andarei no meio do meu povo, vocês serão o meu povo, eu serei para vós pai. Aí no versículo 1 do capítulo 7 diz assim: já que temos tais promessas, purifiquemos de toda a imundícia da carne e da mente. Está lá na Bíblia. Às vezes eu não faço com o impulsionamento do coração, mas penso. Aleluia, glória a Deus. Eu não faço nada, mas aqui dentro estou te odiando. Aqui dentro estou te invejando. Aqui dentro eu estou elaborando algo. Oh, glória. Meu Deus, soube. Perpicar-se. Para te prejudicar. Sendo crente. Isso tudo é gerado pela raiz de amargura. Guardemos nosso coração. Aleluia. Vamos congregarmos e crescermos juntos. Vamos congregar e crescer juntos. Glória a Deus. Aleluia. Pois o dia está chegando. Maravilha. O dia está chegando. A primeira trombeta vai soar. E aqueles que já tinham passado com o Senhor, o que vai acontecer? Os espíritos desses irmãos, a alma deles, que estão embaixo do trono de Deus, vão descer. Jesus está nos ares. Esses ares estão relacionados à atmosfera da terra, que tem 7 camadas, que não deixa nenhum corpo penetrar. Ao atingir a camada atmosférica, qualquer objeto, qualquer corpo explode. Tanto quem vem do universo, ao passar, penetrar na atmosfera, explode, o tanto que foi lançado daqui para lá. Não tem como, mas Jesus vai estar na atmosfera, sobre as nuvens, e em uma nuvem de glória. Quando os discípulos ficaram chorando, vendo Jesus subir numa nuvem, não era uma nuvem física, apareceu 2 anjos, varões, e falou assim: por que estão olhando esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir em uma nuvem de glória, em uma nuvem de glória, um dia vai voltar. Aleluia! E Jesus vai pairar sobre a atmosfera da terra. E os que dormiram no Senhor irão descer. As almas dos santos irão descer. Talvez nós também já estejamos lá também. A gente não sabe qual é o nosso período de tempo aqui, se eles vão voltar no nosso período de vida ou se vão voltar após. Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando, ele vai voltar. Ele vai descer. Quando estiverem próximos a Jesus, a segunda trombeta vai soar. Lembra que a minha nossa Bíblia diz que Deus nos chama pelo nome? Você vai pensando que você vai ouvir uma trombeta assim, não, se você ouvir assim, todo mundo também vai ouvir. Só vai ouvir a trombeta soar quem estiver com seu nome escrito no livro da vida. Aleluia! Quando a trombeta soar, ela vai soar a luz da Bíblia. A segunda trombeta soando, você vai ouvir o seu nome ser chamado. Quando eu falar 3, você vai gritar o seu nome. É como se a trombeta estivesse soando e o seu nome será chamado por Cristo Jesus, a voz de arcanjo vindo dos altos céus, e Jesus te chamando. Aleluia! Vamos lá, você vai gritar o seu nome, eu vou gritar o meu, você vai gritar o dela, e é a trombeta. É isso que vai acontecer. Você vai ouvir o seu nome ser chamado. Oh, glória! Aleluia! 1, 2, 3, vai! É pelo nome! Glória a Deus! A última trombeta. Segundo estrugir. Eu virei Jesus chamar. Passarão os céus e a terra, mas permanecerá Jesus. Que o meu nome vai na glória pronunciar. Glória! Você quer cante? Glória, glória, aleluia. Eu quero ouvir Jesus chamar. Glória, glória, aleluia. Eu estou me ouvirei Jesus chamar. Diga graças a Deus. Aleluia! Meus amados, Deus marcou essa data aqui conosco. É verdade.
Quando você estiver orando, olhe por mim e pela minha esposa, nós necessitamos das suas orações.